Olá, doutores e doutoras, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Fabrício Vantoil Lima. Vamos tratar, neste momento, do licenciamento ambiental, do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ao meio ambiente, também conhecido como EIA-RIMA. Lembrando que falamos anteriormente da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981, certo? E são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. O licenciamento ambiental, bem como, sendo seu grande gênero, a avaliação de impactos ambientais, sendo suas espécies, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Então, olha só, doutores, vamos trabalhar neste momento, em especial, com as resoluções do CONAMA, resolução 006, 009, 001, 237 do CONAMA, bem como com a Política Nacional do Meio Ambiente, que trata ali da competência do IBAMA para supervisionar o licenciamento ambiental, que será concedido pelos estados nos moldes do artigo 8 da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, olha só, o nosso objetivo neste momento é falar de uma forma clara e objetiva sobre o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Então, vamos lá, doutores. Lembrando, turma, que a avaliação de impacto ambiental é o grande gênero, sendo suas espécies o estudo de impacto ambiental, que é o famoso EIA, e o relatório de impacto ao meio ambiente, que é o RIMA. Lembrando, turma, que lá na Constituição Federal, a Constituição diz, trata da seguinte forma, estudo prévio de impacto ambiental. Então, você pode se deparar com essa nomenclatura também, EPIA, que é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Se é um estudo, é prévio, é preliminar. Lembrando, eu utilizo no meu material, bem como nos nossos livros, EIA-RIMA, tá bom? Mas vocês poderão encontrar EPIA, que é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, porque lá na Constituição Federal diz, para as atividades que forem potencialmente causadoras significativas de degradação ambiental, faz-se necessário para conseguir a nossa licença ambiental, apresentar estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, vamos lá. Turma, para a resolução 01 do CONAMA, a implantação de qualquer atividade ou obra efetivamente potencialmente degradadora, ela deveria se submeter a análise e controle prévios. Bom, turma, atenção. A resolução do CONAMA 01, a resolução do CONAMA 01, ela cometeu um equívoco. Sabe por quê? Para a resolução CONAMA 01, todas as atividades modificadoras do meio ambiente, nela exemplificadamente listadas, dependiam de elaboração de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, para que essas atividades, assim essas atividades poderiam ser licenciadas. Mas atenção, a resolução 01 de 1986 do CONAMA, ela apresentou a seguinte redação: atividades modificadoras do meio ambiente. Turma, toda atividade do ser humano ela vai modificar o meio ambiente, de forma direta, de forma indireta, de grande proporção ou em pequena proporção. Então, esse equívoco foi corrigido lá no artigo 225. Mas lembrando que quando falamos aí, de impacto ambiental, de estudo de impacto ambiental, de relatório de impacto ao meio ambiente, lembrando que a avaliação de impacto ambiental é o grande gênero, sendo suas espécies o EIA-RIMA, Então, a implantação de qualquer atividade, doutores, ou obra efetiva ou potencialmente poluidora, ela precisa submeter-se a uma análise e controles prévios. Esse controle prévio e esta análise, é realizada durante o licenciamento ambiental. E o porquê dessa análise? Para, obviamente, se faz necessária essa análise para se anteverem os riscos e eventuais impactos ambientais a serem prevenidos, corrigidos, mitigados e ou compensados quando da sua instalação, quando da operação ou, em casos específicos, do encerramento de atividades potencialmente poluidoras. Então, turma, professor, qual legislação vai disciplinar a avaliação de impacto ambiental? Nós vamos tratar aí da Lei 6.803, do ano de 80, que tratou
das diretrizes básicas para o zoneamento de indústrias nas áreas críticas de poluição. Por que este zoneamento? Doutores, os distritos industriais têm que ficar afastados das áreas, né, onde estão aí situadas a população, das áreas residenciais, por exemplo. Por isso a necessidade de zoneamento, né? A Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que tratou de forma específica, inclusive já comentamos. Resolução CONAMA, que eu acabei de comentar, 01. Vamos tratar aí também da Resolução 006 de 87, que trata da aprovação e modelos de publicação dos editais, né, com relação ao licenciamento ambiental. Resolução 09, que vai regulamentar as audiências públicas. Lembrando que quando falamos de licenciamento ambiental de EIA-RIMA, precisamos lembrar aí do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5º, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, pois este artigo corrigiu o equívoco cometido pela legislação infraconstitucional, que acabamos de comentar, que é a Resolução 01 de 86 do CONAMA, né? Ou seja, para a nossa Constituição, a avaliação de obras ou atividades capazes de provocar significativo impacto e não de atividades meramente modificadoras do meio ambiente. Então, para a Constituição, pré-requisito para que se faça necessário, durante o licenciamento ambiental, apresentar o estudo prévio de impacto ambiental, é que a atividade precisa ser potencialmente causadora de significativa degradação. Assim está elencado no texto constitucional. Bem como vamos tratar aí da Resolução 237 do CONAMA, que vai deixar claro, né, doutores, já comentamos no início da aula, que a avaliação de impacto ambiental, que ela chama aí de estudos ambientais, é o grande gênero, sendo suas espécies, né, todos os demais estudos, em especial o EIA-RIMA, tá bom? Tranquilos, doutores? Pessoal, espero que todos estejam acompanhando e entendendo bem. Turma, quais são as atividades sujeitas a licenciamento? Falando agora do licenciamento ambiental. São todas as atividades, obras e empreendimentos que utilizem recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores. Pessoal, nós vamos sintetizar essa aula, tá? O tema é muito extenso, mas o professor vai falar dos principais tópicos que são cobrados em concurso, no exame da ordem e na nossa vida do operador, no dia a dia do operador do direito, em especial do direito ambiental. Então, olha só, atividades sujeitas a licenciamento. Todas as atividades, lembrem-se, obras e empreendimentos que utilizem recursos ambientais consideradas efetivo ou potencialmente poluidores. Então, pré-requisito, tem que ser potencialmente poluidor. Pronto. Bom, a resolução 237 do CONAMA tem um exemplo lá no artigo 2º, tá bom? No artigo 2º, perdão, da resolução 01 e no anexo 1 da resolução 237. Dá um exemplo, professor. Olha só, vamos lá? Estradas com mais de 2 faixas de rodagem. Faz-se necessário apresentar o EIA-RIMA para que possamos ter aí o licenciamento ambiental? Sim, tá bom? Quando falamos aí de atividades nucleares, mas nós vamos chegar nesse tópico, não se preocupe. Vamos lá. Ultrapassando aí essa fase, falando um pouco de licença ambiental. Professor, o que é licença ambiental e o que é licenciamento ambiental? Turma, licença ambiental, memorizem, é o ato administrativo pelo qual o órgão competente estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar, né, empreendimentos ou atividades, né, utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, né, possam causar degradação ambiental. Mas o que você precisa memorizar com relação ao licenciamento ambiental? É o ato administrativo pelo qual o órgão competente estabelece as condições, tá bom? Então, o ato administrativo. Professor, e o licenciamento ambiental? É o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores,
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Conceito este que está na Lei Complementar 140 de 2011, no seu artigo 2º, inciso 1. Tá bom? Então, licenciamento ambiental é o procedimento administrativo. Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão competente estabelece as condições. O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores. Tá bom? Turma, existem aí, né, as espécies de licença. Nós temos a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, bem como a licença de renovação. Vamos falar, correto? Vamos comentar. LP, LI, LO e LR, tá bom? Vamos lá? A LP, que é a licença prévia, ela será concedida, olha o nome, licença prévia, será concedida na fase preliminar do empreendimento, do planejamento do empreendimento, ou atividade, obviamente, né? Aprovando a sua localização e concepção. Ela terá uma validade de, no máximo, 5 anos. Então, a LP, que é a licença prévia, terá uma validade de, no máximo, 5 anos. E a licença de instalação, ou LI, ela autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, tá? A validade máxima da licença de instalação será de 6 anos, tá bom? Seguindo aí esta fase, né, a sequência, temos a licença de operação. Também na prática, em algumas secretarias estaduais do meio ambiente, turma, se utiliza a nomenclatura LF, que é a licença de funcionamento. Mas a nossa lei, tá? A resolução 237, bem como a lei complementar, ela trata da licença de operação. Olha a licença de operação, que é a LO. Na prática, os senhores vão se deparar com a nomenclatura LF. Mas tudo bem, doutores. Licença de operação. Ela vai autorizar a operação da atividade ou empreendimento. Obviamente que é após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, LP e LI, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a sua operação. A validade da licença de operação será de no mínimo 4 e no máximo 10 anos. Vamos relembrar? LP, licença prévia, é concedida na fase preliminar, no início, né, logo ali na apresentação, né, do checklist junto ao órgão licenciador, IBAMA, Secretaria Municipal ou Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e a validade máxima da LP, que é a licença prévia, será de 5 anos. E a LI, que é a licença de instalação, terá uma validade máxima de 6 anos. E a LO, que é a licença de operação, no mínimo 4 e no máximo 10 anos, tá bom? Professor, o senhor falou de uma licença de renovação, né? Eu preciso renovar a licença de operação? Sim, doutores, para quem for prestar assessoria jurídica ambiental, fiquem ligados, porque a renovação da licença de operação, ela deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias. 120 dias antes de expirar o seu prazo de validade. Então, antes dela vencer, 120 dias, né? Nós precisamos requerer a licença de renovação, precisamos requerer a renovação da licença de operação. Dispositivo legal que dá lastro para o que estamos comentando. Está lá no artigo 18, parágrafo 4º da resolução 237 do CONAMA. Tá bom? Tranquilos? Espero que estejam entendendo bem, doutores. Qualquer dúvida, né? Obviamente, nós estamos aí para sanar, estamos à disposição por meio do ambiente virtual. Doutores, o artigo 14, né, da resolução que estamos comentando, que é a 237, ele vai tratar de forma específica da licença prévia, da licença de instalação ou licença preliminar, da licença de operação, da renovação. E lá no artigo 14, caput, eu preciso fazer uma observação que, olha só,
E o órgão ambiental competente, ele vai poder estabelecer os prazos, né, doutores, de análise diferenciados para cada modalidade de licença, que é LP, LI e LO, em função das peculiaridades da atividade do empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares. Lembrando, doutores, que o órgão ele possui um prazo, um lapso temporal de 6 meses. Ele tem 6 meses. A partir do momento que você apresentou o seu requerimento e todos os documentos foram devidamente apresentados, todas as diligências foram cumpridas, o lapso temporal do órgão licenciador será de 6 meses. Órgão licenciador, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou IBAMA. Tá. Se houver necessidade para obter a sua licença ambiental, se houver necessidade de apresentar estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente, bem como realizar audiência pública, esse lapso temporal será de até 12 meses. Tá bom? Tá bom, doutores? Lembrando que se houver necessidade de apresentar, né, estudo de impacto ambiental, a contagem desse prazo fica suspensa, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 14, e esse prazo, né, de 6 meses ou de 12 meses até 12 meses, se for necessário apresentar estudos, olha só, eu demoro aí 1 ano para apresentar, eu, empreendedor, né, para apresentar o estudo de impacto ambiental. Obviamente, para que possamos para que possamos ser razoáveis, o prazo, esse lapso temporal, né, ele tem que ser suspenso, tá bom? Bom, e os prazos que estão estipulados aí, né, no caput que acabamos de comentar, do artigo 14, eles serão alterados. Atenção, no máximo 6 meses e de até 12 meses. Os prazos estipulados neste artigo 14 poderão ser alterados, turma, eu discordo, mas tudo bem, desde que justificados, obviamente, quando o empreendimento é muito complexo. Pode alterar? Pode. E tem que justificar, fundamentar e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. Tá certo, doutores e doutoras? Tá bom? Assim, quando eu falo que eu não concordo, mas nós precisamos ser realistas. Se o empreendimento for muito complexo, esse prazo tem que ser dilatado, porque o órgão licenciador não vai conseguir analisar em 6 meses ou em até 12 meses, né, doutores? Pessoal, quando falamos aí de estudo de impacto ambiental ou estudo prévio de impacto ambiental, ele é um instrumento magnífico para compatibilizarmos o desenvolvimento econômico-social com a preservação do meio ambiente, já que ele deve ser elaborado antes da instalação da obra ou da atividade potencialmente causadora de significativa degradação, né? Obviamente que nos moldes do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Então, ele é prévio, ele é anterior. Esse estudo de impacto ambiental, doutores, ele é de maior abrangência do que o relatório e vai englobar o relatório em si mesmo. O estudo de impacto ambiental, ele compreende o levantamento da literatura científica e legal pertinente, trabalhos de campo, análise de laboratório e a própria redação do relatório de impacto ambiental. Já o relatório, ele vai ser destinado de forma específica ao esclarecimento das vantagens e consequências ambientais do empreendimento. Ele vai refletir as conclusões do estudo. Então, o estudo é um documento complexo, técnico, elaborado por equipe multidisciplinar. O relatório de impacto ambiental são as conclusões, é objetivo, é simplificado. Lembrando, doutores, que esse instrumento magnífico que vai proporcionar desenvolvimento sustentável, que é o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, ele é primordial para o crescimento da nação. Por quê? A atividade potencialmente poluidora, ela vai poder existir. Porém, é por meio deste estudo que eu apresento todos os aspectos positivos e negativos do empreendimento. Estão entendendo a relevância? Tá? Então, como eu disse, o estudo ele é o todo, ele é complexo, ele é detalhado, com linguagem, dados, apresentação, às vezes incompreensíveis para o leigo. Já o relatório de impacto ambiental é a parte mais visível, compreensível do procedimento. É um instrumento de comunicação do EIA, que é o estudo de impacto ambiental, ao administrador, né, bem como ao público, tá certo? Em uma determinada audiência pública, eu apresento o relatório e fragmentos do estudo, porque o estudo é um documento técnico. Não adianta eu realizar uma audiência pública ambiental e ficar apresentando documentos técnicos para leigos.
né, doutores? E quais são os objetivos do estudo de impacto ambiental? Prever e prevenir o dano. Por isso, ele tem que ser feito antes. E, obviamente, esse estudo está sujeito à transparência administrativa, né, à consulta aos interessados, motivação dessa decisão ambiental, né, doutores, é primordial. E a base legal, doutores, está lá na resolução 01 do CONAMA, no seu artigo 2º. Qual é o pressuposto, professor, para apresentar o estudo de impacto ambiental no licenciamento ambiental? Turma, não erre em concurso nem no exame da ordem. Pressuposto: significativa degradação ambiental. Tá bom, doutores? E lembrando que é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? E este estudo de impacto ambiental, que será apresentado no procedimento de licenciamento ambiental, para que eu possa ter a minha licença ambiental do meu empreendimento potencialmente causador de significativa degradação, ele vai compatibilizar o desenvolvimento econômico, vou repetir, o desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Sem dúvida, é um instrumento magnífico, tá, doutores? Nós temos aí no artigo 2º, agora falando do cunho exemplificativo da norma, né, as atividades que o legislador mostrou aí no seu artigo, na resolução 01 de 86 do CONAMA, as atividades que são obrigatoriamente, faz-se necessário, obrigatoriamente, apresentar estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente para que eu possa licenciar. Por exemplo, já comentei, estradas com mais de 2 faixas, ferrovias, portos e aeroportos. Doutores, lembrando que essa norma, ela tem um cunho exemplificativo. Olha a expressão, tais como. Está lá no artigo 2º do caput. Mas olha só, nós temos aí a presunção da gravidade do impacto. Então, nós aplicamos o princípio da obrigatoriedade, segundo o qual a administração ela deve e não simplesmente pode determinar a elaboração de EIA-RIMA. Turma, princípio da presunção, o caráter da presunção da gravidade, nós vamos levar em consideração o princípio da obrigatoriedade. A minha atividade não está elencada no artigo 2º que o senhor comentou, mas ela é potencialmente poluidora. Com base no princípio da obrigatoriedade, a administração ela não pode, olha a palavra, pode cair na sua prova, ela deve exigir o EIA-RIMA. Se a atividade é potencialmente poluidora, a administração pública não pode. Ela deve exigir o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório para que possamos obter a licença ambiental. E lembrando que o momento de preparação, né, já falei, é um estudo, é preliminar, é prévio, sendo assim, tem que ser antes da decisão administrativa de outorga da licença, né? E competência, iniciativa da exigência, de quem é a competência? A competência, a regra geral, é dos estados, tá? Foi entregue aos estados, já comentei no artigo 8º da Política Nacional do Meio Ambiente, exceção feita aos casos de expressa competência federal, né, que será da alçada do IBAMA, ou de exclusivo interesse local, que será de responsabilidade dos órgãos municipais. Base legal do que eu acabei de citar, está no artigo 5º, parágrafo único da Resolução 01 de 86 do CONAMA. E quem vai elaborar, né? Os estudos para o processo de licenciamento ambiental deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados. Está lá no artigo 11 da Resolução 237. Esta equipe será uma equipe multidisciplinar, né? Que vai elaborar o documento. Dá exemplo, professor, acompanhada por advogados, engenheiro civil, engenheiro ambiental, historiadores, sociólogos, geólogos e assim sucessivamente. Lembrando que esta equipe multidisciplinar deverá ser habilitada, né? Ela será habilitada no Cadastro Técnico Federal de Atividades, está lá no artigo 9, inciso 8, que comentamos a Política Nacional do Meio Ambiente. E sempre supervisionado pelo IBAMA, artigo 11, artigo 17 da Lei 6938 de 81. Tá bom? Então, e as responsabilidades, doutores? Sempre do empreendedor e da equipe. Inclusive, vamos voltar lá na Lei dos Crimes Ambientais, artigo 69A. Aquele que apresenta laudo, estudo falso ou enganoso, inclusive por omissão, vai responder por reclusão de 3 até 6 anos. Tá bom? Vocês se lembram da aula que nós tratamos da Lei dos Crimes Ambientais?
Responsabilidade é de quem? É de todos, do empreendedor e da equipe que elabora, tá bom? Inclusive, podendo incorrer no crime do artigo 69A da Lei dos Crimes Ambientais, tá bom? E o custeio, turma, quem que vai bancar esse estudo de impacto ambiental, que às vezes é muito caro? Sempre as custas correrão por conta do empreendedor, tá bom? Está lá no artigo 11 da Resolução 237 do CONAMA, tá certo? Pessoal, lembrando que o relatório, né, as informações técnicas, elas devem ser sempre expressas, né, ou apresentadas de forma acessível ao público, né? O relatório de impacto ambiental, que são as conclusões, ele pode ser ilustrado por mapas, por escalas, por quadros, por gráficos, ou seja, eu posso utilizar comunicação visual, vídeos, né, para que a população, para aqueles que tenham acesso ao relatório, possam entender quais são os aspectos positivos e negativos do empreendimento, tá bom? Tranquilos, doutores? Sossegados? E o princípio da publicidade e participação? O estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ao meio ambiente, inclusive é que se dará publicidade, né? E durante as audiências públicas aí, né, doutores, eles serão materializados, o princípio da publicidade e participação, né? Todo cidadão tem o direito de participar das decisões ambientais, né? Nós já comentamos lá na base principiológica. E, professor, e as audiências públicas? Pessoal, as audiências públicas são reguladas aí por meio da Resolução 237, tá? Bem como a Resolução 009, em especial no seu artigo 2º. Uma audiência pública, ela poderá ser convocada quando? Quando o órgão licenciador, né, do meio ambiente julgar necessário, por solicitação de entidade civil, por solicitação do Ministério Público, que, ao meu ver, não é nem solicitação, né, é requisição, a pedido de 50 ou mais cidadãos, tá certo? E essa audiência pública é um momento, né, doutores, que vai aí materializar o princípio da participação popular, e é um momento de diálogo. É um momento onde o órgão licenciador participa, o empreendedor participa, a equipe multidisciplinar que elaborou o estudo participa, o Ministério Público participa. É um momento de diálogo entre a sociedade, o empreendedor e o órgão licenciador, tá bom? É um momento onde vamos prestar informações ao público e o público passa informações também à administração. A audiência pública nada mais é do que um diálogo muito intenso, tá? E primordial no procedimento de licenciamento ambiental, tá? E os mecanismos de controle aí, né, doutores, do EIA-RIME, do licenciamento ambiental? Nós temos o controle comunitário, que acabamos de comentar, o administrativo, que é realizado pelo órgão, bem como o judicial, né, que é realizado pelo Poder Judiciário, Ministério Público. Enfim, turma, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente, que são pré-requisitos para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras, para que eu possa obter a minha licença ambiental, é um instrumento de proteção ambiental. Então, o EIA-RIMA, ele é um instrumento de proteção ambiental. Elemento este inestimável no controle da qualidade das decisões públicas e privadas que afetam o meio ambiente. E lembrando que o EIA-RIMA, dentro do licenciamento ambiental, vai proporcionar o desenvolvimento de forma sustentável, que é por meio do meu estudo, que é um documento técnico, científico, e do meu relatório, que são as conclusões do estudo, eu vou apresentar aí todos os aspectos positivos e negativos do meu empreendimento. Tranquilos, doutores? Pessoal, lembrando que todo o conteúdo acerca da nossa aula já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Então, hoje, tratamos aí, né, anteriormente, de Política Nacional do Meio Ambiente e agora de licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente. Espero que todos tenham entendido bem e qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima, se Deus quiser.